Tá no ar mais um episódio do Radar de Inovação. Radar de Inovação é um podcast, um produto de GZH e que fala de inovação, transformação nos negócios, criatividade e de todas as revoluções que estão acontecendo no campo das tecnologias, transformações no mundo digital e também as ideias que empresas e instituições apresentam, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. Está comigo o meu colega Eduardo Rosa, coordenador de conteúdo digital de GZH, e ele vai participar de mais uma conversa sobre um assunto que a gente tangenciou, mas que fazia muito tempo que a gente queria trazer. Já demos spoiler desse programa em algumas oportunidades e agora ele vai finalmente se acontecer. Eduardo, bem-vindo. Prazer estar de volta, Tércio. E queria também lembrar a nossa audiência, lembrar o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, deixar o comentário, deixar o like, se inscrever no canal. Vamos fazer as ideias que circulam aqui nessa mesa, a partir dos nossos convidados, chegar mais longe. Para quem está ouvindo pelas plataformas de áudio, classificar o episódio lá, divulgar para os amigos. Enfim, tem muita gente legal passando por aqui e a gente quer que chegue a cada vez mais gente. Então você pode ouvir o Radar de Inovação nos agregadores, aqueles conhecidos que você já ouve os seus podcasts favoritos. Radar de Inovação, procura lá por Radar de Inovação. E também no YouTube de GZH, agora com imagens. Nós estamos trazendo mais essa novidade para essa segunda parte aí, nos segundos capítulos do nosso podcast. E, Eduardo, desde o início, acho que desde o primeiro episódio, a gente fala muito de ecossistema de inovação. E a gente fala muito de tecnologia, a gente fala muito de empresas, startups, mas sempre, em todo o programa, a gente volta a falar dos parques tecnológicos e das universidades como protagonistas dessa inovação. E a gente é sempre provocado pelos convidados. Fez muita diferença, tá no Tecnopuc, tá no Tecnocinos, no Fevale Tech Park, e agora a gente finalmente vai poder trazer esse protagonismo para o programa de hoje. Começando pelo lado daqui da minha frente, a Daiana de Leonço Monzon, diretora de inovação da Universidade Fevale. Bem-vinda, Daiana, obrigado pelo aceite ao convite. Muito obrigada aos ouvintes, que estão conosco nesse podcast. É um prazer poder estar aqui e poder falar um pouco mais sobre o nosso parque tecnológico da Universidade Fevale, Fevale Tech Park. E ali do lado, a irmã Unicinos, o gestor executivo do Tecnocinos, diretor da Unitec, Unidade de Tecnologia e Inovação, Silvio Bittencourt da Silva. Muito obrigado, professor Silvio, pelo aceite ao convite, por estar aqui no Radar de Inovação. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco sobre o trabalho desenvolvido no Tecnocinos e aqui representar a Unicinos. Muito obrigado. O Radar, ele sempre traz uma conversa. A gente quer que saiam ideias, a gente quer que saiamos com mais conhecimento do que entramos. Esse é o nosso objetivo sempre. E a primeira provocação que eu faço a vocês dois é trazer essa realidade. Assim, a gente tem falado do Salt Summit, a gente tem falado de educação para inovação, a transformação digital, Quantos elementos já não funcionam se forem levados a cabo da maneira que eles vêm sendo conduzidos. E os parques tecnológicos, as pessoas associam muito à disrupção tecnológica, mas na realidade são ambientes onde educação, princípios de negócios e até ideias circulam todos os dias. Eu queria que vocês respondessem justamente como que os parques hoje são elementos que transcendem o próprio nome da universidade, aquela startup que ganha um concurso. Como que eles se tornaram parte desse ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul e até no Brasil hoje? Começar por ti, Daiana, por gentileza. Sim. O Parque Tecnológico ele é um ambiente de transformação de ideia em negócio. Eu acho que a gente pode resumir a isso, Não só a isso, Porque nós temos, então, além de transformar ideia em negócio, que é a proposição do cara que tem um CPF, que tem uma ideia e que quer fazer com que ela vire um CNPJ e se transforme numa startup, nós temos, sim, diversos programas e projetos que trabalham essa questão da inovação, do empreendedorismo e desse networking entre as startups e entre as empresas que nós temos lá. Em parque tecnológico, e como tu bem disseste, a tecnologia ela não está só… A tecnologia ela é meio, ela não é fim. Então nós temos lá dentro empresas que trabalham com tecnologia, mas são de diversas áreas diferentes. Nós temos empresas da área da saúde, nós temos empresas da área farmacêutica, nós temos empresas na área de materiais e nanotecnologia, nós temos empresas de tecnologia da informação e comunicação, de indústria criativa. Então, tecnologia não é a área de atuação daquelas empresas, é o meio que
aquelas empresas utilizam para poder estarem dentro de um parque tecnológico. E o objetivo do parque tecnológico é fazer com que essas empresas, e não só essas empresas, mas as universidades, como a Universidade Fevale, como também a Unicinos, possam fazer a interlocução, possam ser mediadoras desses projetos, desses programas, a relação universidade-empresa. Então, nós fazemos muitos projetos e muitos programas que fazem com que o empreendedor se sinta em casa dentro da universidade e possa propor para a universidade projetos e possam propor para a universidade novas ideias. E também fazemos com que a universidade possa pensar nas dores dos empreendedores que estão lá dentro e possa trazer soluções para aquelas dores. Então, eu acho que esse relacionamento universidade e empresa é o que faz mais sentido e é o que leva uma startup ou uma empresa de base tecnológica estar dentro de um parque tecnológico. Porque nós já ouvimos de outras empresas, de muitas empresas que nós temos dentro do parque, essa questão de eu estou num parque tecnológico pelo networking, pelo relacionamento, mas também por essa ligação com uma universidade. E por eu saber que se eu precisar de alguém que seja de uma área X, Y ou Z, a universidade vai poder me proporcionar esse relacionamento num estalar de dedos. Tem a ver com a identidade que as universidades assumem nesse novo contexto, né, Silvia? Que não são só instituições para formar de forma convencional, mas para transformar socialmente, economicamente, as suas comunidades e até os profissionais que passaram por lá de outras formas, né? Quando as perguntas são inteligentes, elas merecem várias respostas. Eu estou aqui processando, está sendo muito pertinente as tuas abordagens, porque tem muito a se discutir sobre o papel dos parques tecnológicos, né? Em essência, o parque tecnológico ele é um ambiente promotor de inovação oriundo de um momento diferente do mundo, que é a economia do conhecimento. O que um parque tecnológico faz? Ele gere fluxos de conhecimento. E qual é a unidade âncora de conhecimento de um parque tecnológico? Para que ele funcione bem e se torne um ecossistema de inovação robusto, pujante. É a universidade. O conhecimento produzido e desenvolvido na universidade deve ser transferido para o parque, por meio de cursos, capacitações, pessoas altamente qualificadas, né? A transição entre pessoas, entre diversas empresas no parque é uma forma de fluxo de conhecimento. O desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicados é uma forma de conhecimento, uma série de serviços. Agora, quando nós falamos que esse ambiente é um ecossistema de inovação, nós não podemos esquecer que um ecossistema é composto de diversos atores. E quais são os atores clássicos aqui? A academia, e todos os estudos e a prática demonstram que um bom ecossistema de inovação que se traduza num ambiente ou como um parque tecnológico, ele terá como fomentador desse ecossistema a academia, uma universidade. Pelo fato que nós já destacamos o conhecimento. Mas ele não funciona se ele não tiver uma participação efetiva do poder público e das empresas. E aqui eu incluiria a sociedade, dentro de que alguns chamam de quádrupla hélice. A universidade, unidade âncora de conhecimento, o poder público assegurando um ambiente de negócios favorável, as empresas trazendo toda a sua vontade, competência e visão de mercado para identificar oportunidades empreendedoras e a sociedade assegurando a robustez e o contexto necessário para que isso desenvolva. Bem, nessa direção, é importante entender que o parque tecnológico, ele não só acomoda empresas nascentes, ele tem alguns outros papéis. Existe até uma portaria do final de 2019 que instituiu no Brasil o Programa Nacional de Apoio aos Ambientes Promotores de Inovação. Ele classifica 2 tipos de ambientes, os ecossistemas e os mecanismos de estímulo ao empreendedorismo. Então, na maior parte dos parques tecnológicos também habita lá uma incubadora. Uma incubadora que desenvolve uma ideia de funil de inovação, resgatando e estimulando a geração de ideias, desde as suas fases mais tenras até o seu amadurecimento em 3 ou 4 anos em negócios viáveis. Fazendo aqui um esforço para reverter um indicador nefasto que nós temos no Brasil, que é o índice de mortalidade das empresas. Então, é um pouco tentando responder as suas várias perguntas do que a gente interpreta como sendo um ambiente de inovação, parque, incubador e como eles se conectam, né?
Queria extrair um pouco da resposta de ambos, a gente fazer uma amarração, porque a gente tem o desafio aqui de falar com públicos muito diferentes também. Certo. Quem já está muito imerso nesse ambiente e quem é menos iniciado, digamos assim. E a Dayana trouxe aqui, né, o vínculo com a universidade. Tu trouxeste um espaço promotor de inovação, mas eu queria saber o que caracteriza, assim, características básicas para ser um parque tecnológico, o que é indispensável. Dayana, por favor. Como conceito. Uhum. Sim, eu diria que precisa ser um ambiente que possa respirar inovação e tecnologia. Eu acho que isso é, assim, didaticamente falando, né? Esse ambiente precisa respirar inovação e tecnologia, porque nós atendemos diversos públicos diferentes dentro de um parque. Então, nós não enxergamos apenas startups ou apenas empresas de base tecnológica, que a gente chama, mas ali dentro a gente caminha com alunos, ali dentro a gente tem um encontro com os professores, ali dentro nós vamos receber autoridades do poder público, ali dentro a gente vai estar com a comunidade, com a sociedade. Então, precisa ser um ambiente que respire não só na sua infraestrutura, mas também nos projetos e programas que são desenvolvidos por esse parque tecnológico. Precisamos sim ter empresas de base tecnológica e startups dentro desse ambiente, porque senão não seríamos também um parque tecnológico. Precisamos sim ter a ligação, e é uma das, o Silvio me corrija se eu esteja errada, mas é uma das características muito relevantes aqui no Rio Grande do Sul. Precisamos ter a ligação com a universidade, né? A maioria dos nossos parques tecnológicos hoje, ela tem uma ligação com alguma universidade, com alguma instituição de ensino. Então, já para a gente poder fazer esse vínculo, né, de pesquisadores, da pesquisa, do ensino, da extensão com as empresas que estão dentro do parque tecnológico. E precisamos, como o próprio Silvio falou também, das incubadoras tecnológicas, ter programas de aceleração para que a gente possa fazer com que haja essa transformação de ideias em negócio. Não só estimular os nossos alunos que estão dentro da universidade e que já atuam, né, em diversos projetos com a instituição, mas também estimular a comunidade em torno do parque tecnológico a poder pensar em ideias para solucionar problemas locais e buscar não só pensar nessas ideias, mas pensar nessas soluções e fazer com que essas soluções sejam transformadas em negócio e que esses negócios possam estar dentro dos parques tecnológicos e possam atender, né, voltar para a comunidade que está ali ao entorno essa solução. Que é um pouco do que o próprio Silvio falou também da quádrupla hélice, né? Então, nós temos lá dentro o poder público investindo, né? Investindo ou em áreas, disponibilizando áreas, ou até mesmo investindo em recursos para que os parques estejam, né, sustentáveis. Temos lá dentro as universidades que trazem todo esse aporte de pesquisa, de extensão e de ensino. Temos as startups que trazem os seus gargalos e as soluções, mas temos também a comunidade, que pode ser portadora de uma solução ou pode ser receptora dessa solução. Então, a gente precisa ter esses elementos muito fortes e esses públicos muito bem definidos para que nós tenhamos, sim, essa quádrupla hélice funcionando e que nós tenhamos, sim, toda essa quádrupla hélice em prol desse ambiente de inovação. Bem, essa proximidade com as universidades, que é característica dos parques tecnológicos do Rio Grande do Sul, primeiro demonstra que as universidades do Rio Grande do Sul elas têm avançado no que internacionalmente se chama terceira e quarta missão da universidade. O tradicional ensino, pesquisa e extensão traduzem a primeira e a segunda missão tradicionais. A terceira e a quarta missão estão voltadas ao impacto à sociedade, criar impacto efetivo e criar conexões. Esse impacto atrelado com a relação com diversos atores. Então, a gente já falou sobre quádrupla hélice, demonstra um pouco como há essa conexão. Mas que impacto um parque traz? Aliás, já que é para popularizar um pouco a fala, né? Para que serve um parque tecnológico? Para gerar impacto socioeconômico. Que tipo de impacto, por exemplo, nós medimos no Tecnocinos? Nós medimos a quantidade de empregos gerados pelas empresas do parque, a redução da mortalidade das empresas incubadas, onde a gente reverte aquele indicador nefasto. Nós olhamos para a arrecadação do município, se esses negócios se desenvolvem e aumentam a arrecadação, porque acreditamos que com o aumento da arrecadação reverte para a sociedade de maneira geral, e também avaliamos a média salarial das pessoas e o nível de formação, que é uma relação simbiótica, né? Aumentou o nível, eleva. Então nós queremos gerar empregos qualificados, com uma boa remuneração
empregos trabalhos ou negócios que se perpetuem e gerem arrecadação para o desenvolvimento regional. Então, o parque tem, em essência, esse sentido. E o que ele precisa ter para funcionar? Bem, ele precisa fazer girar conhecimento, obviamente. Os fluxos de conhecimento têm que acontecer ali. E aí o papel da equipe administrativa ou de orquestração de um parque é assegurar as conexões. Então, esse é o maior esforço, né? Manter o parque vibrante e dinâmico. As pessoas têm que se encontrar e se conversar. Formalmente, para tipo de conhecimento formal, trocar experiência, manual, guia, informação, lei, o que quer que seja. E conhecimento que vem do dia a dia. É bater papo, é tomar cafezinho, precisa ter restaurantes funcionando, precisa ter atividades para as pessoas se encontrar, se conhecer. Eu não sabia que você fazia isso, eu faço isso, aquilo. Não sabia que lá tem essa oportunidade. Networking, né? O networking acontece a partir dali. E o terceiro tem que ter um ambiente físico robusto, seguro, adequado, com equipamentos, serviços que deem suporte a essas empresas. Ela tem que encontrar ali um mini universo, né? um microsistema de inovação com todos esses recursos. Esse é o desafio de um parque, né? A gente tem feito esse esforço que o Dudu falou de tentar mostrar esse tema da inovação desde a oficina mecânica, né? Como que as pessoas no seu dia a dia podem transformar rotinas, serviços, ideias, né? Propósitos. E uma das coisas que o Aldir falou lá no início, assim, é que a gente tem o papel de trazer isso que tu falaste, Silvio, das pessoas para dentro dos parques e da missão das universidades. E é muito comum quando as pessoas trazem aqui, a gente fala muito de colaboração e não de competição, que é uma lógica que vocês devem reconhecer. A gente não está muito habituado, né? A gente coloca a Fevale no Unicinos, as pessoas estão dizendo assim, nossa, mas elas disputam espaço. Não, na realidade, elas constroem um espaço, porque se o ecossistema do Vale dos Sinos conseguir gerar mais inovação, incremento, negócios, tanto melhor é para as duas instituições e para as comunidades. E eu queria justamente trazer isso. Como que o público pode entender? Porque quando a gente fala de grandes universidades ou de instituições, a gente fala daquela lógica tradicional. Atrair o cliente, né? Manter o cliente, acabou o serviço. E nos parques isso não acontece dessa forma. Nós temos empresas, nós temos projetos, nós temos cursos que fazem parte, ou seja, vocês nem sempre estão com um aluno no parque tecnológico e nem daqui a pouco tem alunos da Fevale trabalhando no Tecnocinos, alunos da Unicinos trabalhando na Fevale Tech Park. E eu queria que você falasse um pouco de como que a formação desses parques está atravessando as barreiras convencionais, digamos assim, né? Essas fronteiras que as pessoas têm de que se eu tiver uma empresa que trabalha com energia eólica, eu sou concorrente da outra empresa de energia eólica, quando na realidade as duas podem prosperar trabalhando juntas no mesmo contexto de formação, inovação, nas mesmas incubadoras. Muitas vezes as duas dependem dos mesmos editais de fomento à pesquisa. Então eu queria que você falasse um pouco de como que as lógicas no parque não funcionam das maneiras mais convencionais que as pessoas esperam e que às vezes até não se aproximam porque entendem que elas não podem chegar lá ou porque elas não fazem parte da rede de uma universidade ou não estudaram lá. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Como é que isso aparece no dia a dia? Como o Silvio falou antes, são diversas perguntas numa só, né? Eu acho que a primeira questão da colaboração é importante ressaltar que nós, no Parque Tecnológico, realmente frisamos essa questão de não competir e sim colaborar. Nós temos, então, ambientes que propiciem isso. Vou dar um exemplo. Nós, em 2018, lançamos o Hub de Criatividade e Inovação em Novo Hamburgo, já com a casa cheia. E esse hub, ele não existia, mas existia uma unidade do Parque Tecnológico na cidade de Novo Hamburgo que ficava perto da universidade, mas não ficava dentro. Então, 2 movimentos nós fizemos. O primeiro deles era, mesmo que ficasse perto, não estava dentro da universidade. E faz todo sentido estar dentro da universidade. Então, nós trouxemos o hub para dentro da Universidade Fevale. E o segundo deles é que todas as paredes fossem de vidro, para propiciar essa colaboração. Então, quando a gente resolveu chamar a empresa e dizer, a parede vai ser de vidro, a empresa disse, vou botar cortina. Não, não vai botar cortina, o condomínio não permite colocação de cortina. Porque a gente gostaria que eles vivenciassem esse momento e eu acho que era um estímulo, né, para que eles pudessem pensar diferente.
Então, a ideia não é entrar na tua sala, fechar a porta e trabalhar ali como se a empresa do lado, que é de tecnologia da informação e comunicação, fosse a tua concorrente. A ideia é ver o que a empresa de tecnologia e de comunicação está fazendo e, junto com eles, propor um novo projeto. Então, assim, não é criar concorrência entre as empresas, e sim se juntar e criar novos projetos. E nós, dentro do Fevale Tech Park, e é um movimento de muitos parques tecnológicos, a gente propicia que as empresas que estão lá façam esse networking através de diversos programas. Um deles é 2 vezes por ano a gente faz rodadas de negócio, traz empresas âncoras para dentro do parque tecnológico e faz com que as startups que estão lá dentro possam trazer soluções para aquelas empresas âncoras coletivamente ou individualmente, né? Porque nós temos startups de diversas áreas do conhecimento, às vezes elas não vão se conversar, às vezes é necessário se conversar para um projeto ter, né, essa amplitude e atender por completo a solução. Então, nós fizemos diversos programas que dão suporte para que as empresas possam se conectar. E não só programas, formações, como tu falaste, a gente propicia. Não só formações, visitas técnicas dos alunos para dentro do parque tecnológico, para fazer com que o aluno também se enxergue lá dentro, para que o aluno possa se enxergar trabalhando dentro de uma empresa que está, para que a gente possa reter os nossos recursos humanos que estão sendo formados pela universidade, porque a universidade ela é detentora da formação de recursos humanos para diversas empresas, não só para as empresas que estão dentro do parque tecnológico. E isso é uma parte de colaboração e é um estímulo que a gente dá para as empresas. Outra questão que é importante falar é a questão do sucesso das empresas. Hoje no Fevale Tech Park, para que todos saibam, nós temos ambientes onde as empresas elas estão dentro do nosso ambiente. Elas, né, têm um valor que elas pagam para estar dentro do ambiente da infraestrutura física. E esse valor, parte dele, é revertido para um fundo de inovação. Esse fundo de inovação, a gente cria editais de inovação para que essas empresas possam trazer projetos e para que, junto com a universidade, possam pensar em soluções. Então, para te ver, não é uma imobiliária. Nós não somos uma imobiliária. A gente não quer ser uma imobiliária. Nós não queremos que a empresa esteja lá para alocar um espaço e que utilize só aquele espaço. Nós queremos que participe dos projetos, nós queremos que participe dos programas, nós queremos que participe das rodadas de negócio, nós queremos que faça projetos com a universidade para fazer sentido. Porque tem uma máxima que a gente fala dentro da universidade que é: o sucesso das empresas é o sucesso do parque tecnológico, é o sucesso da universidade. E é isso. Nós não estamos lá para receber um percentual da empresa, até porque somos instituições filantrópicas e não podemos receber esse percentual de empresas. Então, a gente não tem nenhuma participação de lucros. A gente tem muito a contar com o sucesso dessas startups para que nós possamos ter o sucesso do parque e ter o sucesso da universidade. E é por isso que fazemos isso e é por isso que estamos dentro de ambientes de inovação e estamos cada vez mais imbuídos de poder trazer projetos, programas, serviços que possam atender essas empresas e possam deixar elas cada vez mais sólidas e que elas continuem conosco. Temos também uma ressalva que é essa questão da incubadora, né? As nossas incubadoras estão dentro dos nossos parques tecnológicos. E nós fazemos com que a empresa, além de começar a CPF, ela se torne uma empresa incubada. E ao se tornar uma empresa incubada e se graduar, ela possa continuar dentro do mesmo ambiente. Estando como residente dentro dos nossos parques tecnológicos. Então a empresa pode ficar anos conosco. Porque acredita no potencial do parque, porque acredita que o parque tecnológico faz com que essa relação universidade-empresa se torne cada vez mais sólida. E ali é só uma parte do que a gente ensina para as empresas que estão lá dentro. Porque essa relação universidade-empresa, ela pode se dar Universidade Fevale com empresas do Fevale Tech Park, mas ela pode se dar Universidade Fevale com empresas do Tecnocinos, ela pode se dar Universidade Fevale como empresa da região, ela pode se dar Unicinos como empresa do Fevale Tech Park, porque o que a gente ensina para eles é que eles busquem a colaboração. E não precisa ser necessariamente dentro dos nossos parques. E pode ser em qualquer parque ou qualquer universidade do Rio Grande do Sul ou do Brasil. Silvio. Vamos ver se eu consigo acrescentar alguma coisa, né? Eu acho que a palavra-chave aqui, eu entendo que a palavra-chave é colaboração. Primeiro, como universidades comunitárias, nós colaboramos, e foi bem destacado no início, né? A Universidade Irmã. Sim, somos co-irmãs como universidades comunitárias e giramos e acontecemos dentro de um grande consórcio que é o Comung. Então, essa conexão existe como universidade. Vale destacar que os parques tecnológicos e incubadoras do estado do Rio Grande do Sul também interagem entre si diretamente por meio da Regimp, que é a Rede Gaúcha de Ambientes Promotores de Inovação, Parques e incubadoras.
além de outras redes nacionais e internacionais, como a própria Amprotec, o IASP. Porque se o nosso papel é assegurar fluxos de conhecimento, é óbvio que com os desafios e a complexidade que nós enfrentamos hoje, você não vai resolver todos os seus problemas só no teu ecossistema vinculado ao parque ou à universidade âncora. Você vai precisar interagir nos outros ambientes. E aqui, sem dúvida, em algum momento pode haver competição. Há essa competição. Mas tem um conceito que eu gosto muito, ele não é tão recente, mas é muito forte para mim, que é o conceito de coopetição. Eu coopero e vou competir também. Porque qual é o entendimento? E aqui não tem nenhum altruísmo, né? Sozinho eu vou alcançar X. Agora, se eu me aliar aos outros, inclusive os eventuais concorrentes, eu vou alcançar 2x. E aí, eu estou disposto a alcançar 2x, mas o outro também? Então sim, vamos juntos. E aí é muito claro que as universidades comunitárias no Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, outras comunitárias e os ambientes promotores de inovação têm essa lógica, a lógica de colaboração. Ok, depois pode haver decisão ou não de uma empresa se instalar num ambiente ou no outro, mas se todos os ecossistemas forem juntos, o impacto dos parques, dos ambientes vai acontecer, que é o desenvolvimento socioeconômico, o desenvolvimento de toda a região e do estado. Acho que essa mentalidade funciona bem nos ambientes de inovação. Posso colocar uma legenda numa fala tua? Pode, por favor. Mencionaste o Aldi, só para quem está nos assistindo, que não é óbvio quem é o Aldi. Verdade. Professor Jorge Aldi, superintendente de inovação da PUC, que veio aqui também, né? Eu acho que nosso primeiro episódio, né? Então, quem quiser conferir lá, tá à disposição. Mas eu queria pensar 2 elementos de uma fala tua que eu achei muito interessantes. Que uma foi, tu disseste que não somos imobiliária. E a outra é que uma empresa, uma startup lá, pode ficar anos. Qual é o grau de maturidade para chegar num parque tecnológico? Deixa eu só complementar uma fala do Silvio também, que é e exemplificar essa questão de colaboração. A empresa pode escolher onde ela vai estar, qual é o parque que ela vai estar, mas a empresa pode estar em 2 parques diferentes. E a gente tem exemplos disso. Por exemplo, a Bioin é uma empresa que está no Fevale Tech Park e também está na incubadora da URGS. Porque a empresa quer 2 mentalidades diferentes, ela quer 2 processos diferentes para maturar a sua empresa. Sobre teu questionamento, né? Sobre essa questão de nível de maturidade das empresas, né? Ela, na realidade, eu não vou dizer um nível de maturidade. Ela precisa respirar inovação. Precisa ser empresas que tenham um core de tecnologia e de inovação dentro do seu processo, do seu serviço ou do seu produto. Não importa o nível que ela vai estar. Porque nós temos dentro do Parque Tecnológico diversas formas e diversas entradas, diversas modalidades de entrada. Então, a gente tem um programa de pré-incubação, que é o CPF. Só entra pessoas que têm ideias através do CPF. E que nós trabalhamos por 3 meses com essas pessoas e ajudamos ela a montar o seu plano de negócios para transformar a sua ideia em negócio. Depois disso, a gente tem a incubação. A incubação é onde tu pega pela mão aquele empreendedor e caminha junto com ele, para que ele tá gatinhando, para que ele possa caminhar com as próprias pernas. E dentro desse processo de quase 2 anos de incubação, tu tem muitas mentorias e muitos monitoramentos que tu faz muito em cima do projeto para poder ajudar ele a realmente ganhar dinheiro com aquilo e gerar receita. Depois dessa empresa virar incubada, ela pode ser residente dentro do parque. Ela pode ser uma empresa de pequeno, médio ou grande porte e querer estar dentro da universidade, dentro do parque tecnológico, para poder buscar essa aproximação com a universidade e querer fazer projetos em parceria com a universidade. Então, respirar a inovação estando dentro do ambiente do parque. Ou no nosso caso, né, onde acho que é um dos únicos parques do Rio Grande do Sul que tem essa modalidade, que é a modalidade de lotes. Nós temos lotes dentro da universidade, especialmente no município de Campo Bom, que a gente vende para as empresas que querem construir suas unidades fabris. Então, nós temos um exemplo muito claro, que é a do Blauto Gaúcha. Não sei se todos já ouviram falar, do Blauto Gaúcha é uma empresa que trabalhava com componentes para calçado há anos atrás e estava em São Paulo e também em Sapiranga. E a do Blauto Gaúcha resolveu tirar a parte de pesquisa e desenvolvimento dela de dentro da do Blauto e instalar dentro do Parque Tecnológico. Porque ela queria começar a pensar em novos produtos e novos serviços. E a do Blauto fez com que o P&D deles, o Pesquisa e Desenvolvimento, saísse da sua zona de conforto, estando dentro de um parque tecnológico. 2 anos depois do P&D deles estarem dentro do parque tecnológico, eles adquiriram um terreno e construíram a unidade fabril dentro do parque. O que eles viram?
muito benefício da relação universidade-empresa. Não só através de pesquisa, ou de pesquisa onde eles puderam, através dos nossos pesquisadores e de pesquisadores de outras universidades, porque tinha a Universidade de Santa Catarina envolvida também, buscar novas possibilidades de novos produtos e novos serviços, mas também através do ensino, com a retenção de recursos humanos, mas também através da extensão, com o alcance da comunidade. Então, eles conseguiram absorver tudo que um parque tecnológico oferece. E identificaram ali uma oportunidade de instalar a sua unidade fabril e de ter ali mais de 100 funcionários. Então, eu acho que é um pouco disso. Então, assim, ela pode entrar CPF e ela pode ser uma empresa grandíssima com mais de 100 funcionários e continuar dentro do parque tecnológico. Lógico, os tratamentos para cada uma dessas modalidades de empresa ou de empreendedores que estão lá dentro, eles são diferentes, né? Nós oferecemos sim uma rodada de negócios onde todos vão poder participar coletivamente? Sim, oferecemos. Mas lá para pré-incubada eu vou ter uma dedicação, para incubada eu vou ter outra, para residente eu vou ter outra e para o lote eu vou ter outra. Porque são jeitos que a gente oferece dentro do parque, formas que a gente oferece dentro do parque, para poder fortalecer a empresa. Não tem por que eu oferecer uma mentoria uma vez por semana para uma empresa grande que não vai ter nem tempo de ser atendida uma vez por semana. Mas tem porque eu oferecer uma mentoria para uma empresa que ainda não foi constituída, que é um CPF, porque precisa daquela ajuda. Então, nós do Parque Tecnológico, nós precisamos identificar isso também. Qual é a necessidade da empresa e o que a gente vai oferecer para cada uma delas, para isso fazer sentido. Então, a empresa está 1 ano ou 10 conosco. Nós temos empresas que fizeram a pré-incubação, não tinha espaço dentro do parque, se instalaram em outro parque tecnológico. Mas gostaram tanto daquele movimento, porque cada parque tem um jeito de tratar suas empresas. Cada parque tem uma forma, cada parque tem os seus programas. Não gostaram do jeito ou quiseram outra oportunidade, voltaram para o Fevale Tech Park. Ou saíram do Fevale Tech Park e foram para a Unicinos. Porque lá a forma de pensar da Unicinos e do Tecnocinos é de um jeito que para eles faz mais sentido. Então nós estamos colaborando, nós estamos formando recursos humanos que estão em diversas empresas de diversos parques. Nós estamos trazendo a pesquisa para fazer sentido. Então outra questão da universidade é essa. Nós estamos atendendo hoje o Sindimetal, que fica em São Leopoldo. E a Fevale faz o atendimento do Sindimetal. E eles participaram de rodadas de negócio com as nossas empresas do Parque Tecnológico. Assim, não tem limite. A abrangência territorial, ela não pode ser medida dessa forma. Acho que a inovação, ela perpassa por tudo isso e eu acho que a empresa pode ficar dentro do Parque Tecnológico o quanto tempo achar necessário. Porque, volto a dizer, nós não somos uma imobiliária. Nós prestamos serviços de inovação e de empreendedorismo e é isso que a gente quer fazer com que as empresas tenham acesso para poder gerar produtos muito mais assertivos para a comunidade que está ali no nosso entorno. Silvio, eu queria te perguntar uma coisa que estava fazendo uma anotação aqui, que é uma pergunta de milhões, porque ninguém tem a resposta. Quando nós fizemos uma entrevista com a secretária de Inovação do Estado, ela fez uma provocação que eu, como professor no dia a dia, também vejo, é um desafio. E os parques e os agentes de inovação do Estado são convidados a participar desse debate, que é a extinção do bônus demográfico do Rio Grande do Sul. A inovação, ela está sendo chamada, os parques tecnológicos, as empresas, as startups, a pensar em um futuro onde as dinâmicas econômicas precisam, inclusive, contar com processos que se exauriram. Por exemplo, processos de empresas tradicionais que, eventualmente, não estão achando mais locos de negócio para abastecer. Eu queria te ouvir um pouco, Silvio, sobre como que vocês têm analisado o futuro do parque frente aos desafios da economia, da sociedade no Rio Grande do Sul. O ensino superior se vê desafiado e eu peço essa licença para falar que as instituições comunitárias do Rio Grande do Sul têm sido um exemplo no resto do Brasil nesse debate, né? Essa junção para enfrentar os desafios que estão se colocando e para manter a essência do ensino, da tríade de ensino, pesquisa e extensão. Mas eu queria te perguntar como que a gente segue pensando a disruptura da disruptura. Como é que a gente pensa a inovação dos parques de inovação nesses contextos que estão emergindo e que desafiam a própria essência das cidades, das gestões públicas, das universidades? Como é que vocês estão lidando com esses debates no dia a dia? Bem, a questão do bônus demográfico, sem dúvida, é transformador e até onde eu acompanho os dados, o estado do Rio Grande do Sul deverá ser o estado no Brasil que primeiro vai virar a ordem estabelecida, né? Nós teremos uma população idosa mais curto espaço de tempo. Eu sei disso porque eu fui convidado para mentorar uma atividade para idosos
porque eu tinha o perfil. Eu disse, mas eu já sou idoso, então. Então, até para compreender o contexto, né? Eu fiquei em choque, né? A gente só descobre isso por acaso. Bem, mas eu acho que são dois caminhos aqui. O papel da universidade e o papel do parque, né? O papel da universidade, especialmente no contexto da Unicinos, que trabalha priorizando dois pilares, a excelência acadêmica e o humanismo. Nesse contexto, nós estimulamos os nossos alunos por meio de diversas trilhas, não só graduação, pós-graduação, mas para discutirem, debaterem, buscarem alternativas aos grandes desafios globais. Mudanças climáticas, fome, igualdade e, é claro, o envelhecimento da população que causa diversas mudanças sociais e econômicas no arranjo com que as pessoas trabalham, aposentadoria, saúde, entre outros. Então, sim, na universidade nós estamos preocupados com isso e o tema passa a ser presente em diversos tipos de debates. E, inclusive, o estímulo ao empreendedorismo é nessa direção. Todos os desafios de inovação aberta, especialmente com estudantes, estimulam os estudantes a enfrentarem estes dilemas, né? Trazerem soluções para cidades, para a saúde, entre tantos outros, de maneira muito aplicada. Sobre o futuro dos parques, sem dúvida um grande debate, especialmente no período de pandemia e pós-pandêmico, em termos de infraestrutura. Por que um parque físico? Por que as empresas se conectam? Acho que esse debate já está reduzindo porque a gente percebe no próprio parque, no Tecnocinos, as empresas voltando à carga no encontro presencial, porque o encontro presencial acaba sendo importante para gerar conexões, como eu disse, de forma tácita, no café, no intervalo, no transporte e assim por diante. E para onde caminham os parques tecnológicos? Talvez um bom horizonte de direção possa ser apontado por esses diversos programas e políticas públicas, como a própria Portaria de 2019 sobre os ambientes promotores de inovação, e um edital lançado no final de 2021 do MCTI e FINEP para fomentar parques tecnológicos. Esse edital foi extremamente importante para aportar recursos em projetos significativos do país, parques que tenham uma visão de futuro adequada. Nós fomos contemplados nesse edital, inclusive quinta e sexta estarei em Florianópolis numa atividade específica de orientação na execução desse projeto. Então a FINEP contemplou o Tecnocinos, assim como alguns outros parques no Rio Grande do Sul. Tivemos um ótimo desempenho na avaliação. Por que eu falo isso? A nossa visão de futuro foi legitimada pela FINEP e pelo MCTI. E como se traduz essa visão de futuro? Aumentar a boca do funil, que significa isso. Cada vez mais, especialmente jovens estudantes, estão optando por uma carreira empreendedora, por uma vibe empreendedora do desafio e por outra, porque a realidade econômica mudou. O emprego tradicional, como se existia no passado, não é isso. Nem todos também têm uma vocação para um concurso público, por exemplo. Então, o empreender se torna uma oportunidade de carreira muito concreta. Mas como eu faço isso? Então, o parque tem que funcionar como um catalisador disso, né? Então, o parque está muito próximo da universidade nesse sentido. A partir do momento, essa é a tua opção, então eu vou criar uma trilha para ti. Olha, desafios, challenges de todas as formas. A partir daí você pode, caso seja teu interesse, participar de um processo de pré-incubação. Ok, o negócio ficou sério, vamos entrar num processo de incubação. E aí, por exemplo, as nossas incubadoras adotam métodos específicos. A Amprotec, que é a Associação Nacional dos Parques Tecnológicos, ela tem um modelo, que é o modelo CERN, que preconiza passo a passo como deve ser acompanhada uma empresa incubada de 3 a 4 anos. Vale destacar, a nossa incubadora, a Unitec, no Tecnocinos, é modelo CERN 4. Foi a primeira a chegar nesse nível de maturidade em todo o país e uma das poucas a ter este grau de maturidade. Quer dizer, nós temos um modelo de gestão para amparar esse pessoal. E o outro ponto é nós entendermos que o próprio empreendedorismo está se transformando. O entendimento comum de que startups, por exemplo, são para jovens, são jovens, não é a realidade. Se nós pegarmos os principais estudos, tem um estudo belíssimo do MIT, de 2019 ainda, ele mostra que os grandes cases de sucesso e captação de investimento
são de jovens de 35 anos em diante, com um alto nível de formação acadêmica, mestrado e doutorado. Por quê? Porque é um tipo de empreendedorismo baseado em oportunidade, não em necessidade. Eu não encontrei oportunidade no mercado tradicional, estou insatisfeito com isso, quero ser o meu próprio chefe. Isso, ok, faz sentido. Mas eu realmente estou vendo uma oportunidade para empreender e perceber uma oportunidade que realmente possa ser escalável e que gere resultado, exige um pouco de tempo, experiência e conhecimento. Então, aqui tem um ponto importante, que ajuda fracassos, né? Isso. E fracassos. Exatamente, o histórico de fracassos gera aprendizado. E isso responde um pouco à tua pergunta. Nosso estado está envelhecendo? Sim, mas nós estamos trabalhando no âmbito da universidade com educação continuada, muito comum a segunda graduação, uma especialização, 2 ou 3 especializações. A pessoa não encerra mais a carreira nos seus 50 anos e se aposenta. Ela vai ter um ciclo de carreira, tem o ciclo B de carreira. O programa que foi lançado em São Leopoldo, Talentos TI, uma parceria que nós temos PARC com a Prefeitura Municipal e o Senac Rio Grande do Sul. A oferta durante 3 anos da formação de 3.000 pessoas. Qual foi a primeira imagem? Jovem, adolescente, ensino médio vai estudar TI. Peraí. Público acima de 30, 35, buscando a requalificação e um reposicionamento na carreira, surfar o digital. Então tem uma outra onda importante de empreendedorismo, pessoas maduras, tem uma onda de educação continuada, que sem dúvida tanto a universidade quanto o PARC buscam. Agora, em termos ainda de visão de futuro do PARC, sobre o projeto que nós aprovamos, né? E aí eu considero como critérios da FINEP, do MCTI, os critérios que vão levar esses ambientes ao futuro. Primeiro, um parque tem que ser grande. Tamanho importa. Por que tamanho importa? Porque tamanho gera mais conexões. As pessoas mais se conversam, trocam conhecimento, um funcionário sai de uma empresa para o outro. Silvio, mas isso é rotatividade. Há uma rotatividade boa, que o próprio ecossistema traduz como importante. O parque tem que ser grande, por quê? Porque ele permite a atração de novos negócios, mas ele não pode ser diverso. Ele tem que ter um certo foco. Isso é importantíssimo, porque se eu diversifico muito, eu não tenho troca de conhecimentos válidos, eu não capto recursos de editais, fontes de fomento, não realizo eventos focados, né? Então, por exemplo, a origem do parque em São Leopoldo Tecnocinos, ele surge num movimento extremamente interessante de uma Câmara, de um núcleo de jovens empreendedores da associação empresarial, apoiado pelo poder público e academia, para criar um novo ciclo de desenvolvimento em São Leopoldo, além dos setores já tradicionais existentes, surfando a onda do software, no final da década de 90. E ainda esse é o nosso carro-chefe. Chama de programa, software, digital, transformação digital, digitalização, TI. É esse o caminho que nós navegamos. E surfando bem essa onda. Então, tamanho e foco é importante. Terceiro, sem dúvida, uma unidade de conhecimento âncora. Um parque tecnológico que não esteja sustentado por uma universidade com pesquisa robusta, não é só ensino, é ensino e pesquisa, que exerça as 2 primeiras missões muito bem, ele não terá as mesmas chances de outros parques. E eu diria, por último, a internacionalização. Um parque tecnológico que olhe só para o Vale do Rio dos Sinos, para o Rio Grande do Sul, para o Cone Sul, para o Brasil, América Latina, não, ele tem que olhar para o mundo. Um parque tecnológico ele tem que estar internacionalizado. O parque internacionalizado, com a série de canais de interações, termos de cooperação com outros ecossistemas, nações, regiões, mas, por outro lado, que as suas empresas façam negócios internacionais. Eu tenho produtos no mercado, eu tenho parceiros estrangeiros, quer dizer, a internacionalização de maneira geral. Então, unidade de conhecimento âncora, parque grande, conhecimento, universidade e internacionalização são alguns dos caminhos que tornam os parques tecnológicos viáveis e necessários para o desenvolvimento econômico. Porque não podemos esquecer, parque tecnológico ele é resultado de uma política de desenvolvimento socioeconômico. E é por isso que a FINEP e o MCTI aportam e reconhecem parques como esse. Porque há a certeza histórica que esses parques contribuem para o desenvolvimento das suas regiões.
O parque tecnológico, ele consegue ou tem potencial de influenciar em cursos que não tenham a tecnologia no core, ou que não seja um espaço já de quem busca ser empreendedor, mas que são esses cursos em que tu busca ser funcionário público, enfim, ou a gente mesmo da comunicação, acho que mudando bastante e tendo cada vez mais empreendedores, mas não é, quando a gente pensa em empreendedorismo, tem alguns cursos que a gente não enxerga de pronto. O parque tecnológico influencia nesses também? Sim, porque, novamente, como eu acabei me atravessando, eu acho que era você, mas o parque tecnológico, como um grande catalisador, ele acaba ditando as demandas necessárias para empreender, né? E aí, com isso, traz novas necessidades de formação, de alteração de currículo, entre outros. Nós temos uma empresa no parque tecnológico, faço questão de citar agora, que é a Gapster. A Gapster trabalha com um tipo de sistema que auxilia diversas empresas no país a modelar produtos e serviços. Então, ela está, de alguma forma, reinventando a própria atividade da arquitetura e da engenharia, dimensionando um novo tipo de profissional que vai exigir outro tipo de formação. Veja só que interessante, né? Como é que eu posso hoje encadear soluções diretas para uma fábrica, uma produtora de móveis ligada à arquitetura? Imagine um arquiteto, ele acessa o sistema da Gapster e ele consegue encontrar um produto que vai ser atrelado a um habitat, uma edificação, um ambiente, e imediatamente ele se conecta com a fábrica, com todo o dimensionamento. Então, é repensar totalmente a profissão, a engenharia de uma maneira geral. O futuro do trabalho. E acaba gerando outro tipo de formação. Nós temos que mudar o currículo das engenharias, da arquitetura, né? E aí é interessante, porque o próprio parque cria simbioses. A Gapster, por exemplo, está apoiando a Unicinos na constituição de um novo laboratório, usando a solução Gapster para preparar esse novo profissional da arquitetura. Então, veja, acaba criando um ciclo virtuoso nesse contexto. E se puder, eu queria fazer duas observações. Uma, para não ser mal interpretado, sobre a atividade pública, né? Veja, há diversas carreiras possíveis. Uma não é melhor que a outra, não existe nenhum demérito aqui. Esse é um ponto importante. E segundo, é a imagem que a gente tem das incubadoras e dos parques vinculados a startups. Gostaria de abrir 3 conceitos importantes. As startups, previstas, inclusive, no marco legal de startups, mas nós temos muitas empresas de base tecnológica tradicionais, os microempreendimentos de base tecnológica, e que fomentam e desenvolvem muito o crescimento tecnológico. E acrescentaria um terceiro viés aqui, que é nascente, que são os negócios de impacto socioambiental. Negócios que já surgem em resposta a essas demandas. Nós fechamos uma parceria com o ICE, o Instituto de Cidadania Empresarial, dentro de um movimento chamado Universidades Mais Engajadas, onde nós e a PUC do Rio Grande do Sul estaremos trabalhando nos próximos 3 anos para fomentar esse tipo de negócios na Grande Porto Alegre. Negócios de impacto socioambiental, onde o propósito do empreendimento é a solução de um daqueles grandes desafios que aflige a sociedade hoje. Eu complemento um pouco do que o Silvio falou, especialmente na questão de como a universidade trabalha com isso, né? Nós temos, então, dentro da Universidade Fevale, a gente criou um programa chamado Trilha do Empreendedor. A Trilha do Empreendedor, a gente reuniu lá diversos projetos e programas que a gente tem na universidade, ou promovidos pelo parque, ou promovidos pela pesquisa, ou pela extensão, ou pelo ensino, que tem a ver com o empreendedorismo, ou que o core seja empreendedorismo. E o que a gente faz com essa Trilha do Empreendedor? A gente faz com que o aluno e o professor recebam essa trilha do empreendedor para que a gente possa plantar dentro da cabeça do indivíduo a sementinha do empreendedorismo e da inovação. Então, a gente oferece essa trilha do empreendedor. Todos os semestres, a gente abre inscrições para essa trilha do empreendedor para que os professores possam inscrever as suas turmas de sala de aula e, indiferente o curso, não são só cursos de tecnologia. Então, a gente tem arquitetura, a gente tem medicina, a gente tem fisioterapia, a gente tem quiropraxia, a gente tem ciências humanas e sociais, né? Curso de publicidade e propaganda, curso de jornalismo que são inscritos ali, para que o aluno possa se enxergar enquanto empreendedor da sua vida.
não só do seu negócio, mas da sua vida, da sua carreira acadêmica, da sua carreira profissional, para que ele possa enxergar, e daí, como o Silvio falou, especialmente a questão de startup, né? Ou de ser um dono de uma startup, que não precisa necessariamente ser uma empresa de tecnologia, né? Não, startup não é só digital. Existe startup de produto, sim. É mais demorado, mais difícil, mas ela existe dentro dos parques tecnológicos. Mas especialmente para que ele saiba trabalhar o intraempreendedorismo. Para que ele saiba que ele é empreendedor da sua vida, da sua carreira, do seu negócio. Ele é empreendedor dele mesmo. E ele precisa aprender isso. Então, a gente começa na trilha do empreendedor, dando bases ali do empreendedorismo, do que é o empreendedorismo para virar um negócio, do que é o empreendedorismo para trabalhar a sua carreira, a sua vida. E a gente começa perguntando, quem daqui é empreendedor? Eu atendi uma turma de enfermagem esses dias e quem daqui é empreendedor? 6 gato pingado levantou a mão. Nós passamos a trabalhar o que é o empreendedorismo, como é que se trabalha o empreendedorismo, né? Os conceitos, falamos sobre intraempreendedorismo, falamos sobre empreendedorismo para virar negócio. No final eu perguntei, quem daqui é empreendedor? Todos levantaram a mão. Porque as pessoas não se enxergam enquanto empreendedores. Porque eu não preciso ter uma startup para ser empreendedor. Eu preciso ser empreendedor. Ser empreendedor da minha vida. E isso eu posso fazer tendo uma carreira disruptiva na academia. Então, eu sou formada em Relações Públicas, tenho mestrado em Diversidade Cultural e estou fazendo doutorado em Negócio de Impacto Social. Por que eu não segui uma linha reta, né? Por que eu não fiz Relações Públicas, Comunicação e depois me formei no doutorado em Comunicação também? Porque eu quero uma carreira disruptiva. Eu quero me permitir ter mais opções de lugares para trabalhar. Eu quero me permitir escolher onde eu quero me classificar. Eu não quero ter uma carreira só de relações públicas. Eu quero ter uma carreira de relações públicas somada a negócio de impacto social, somada ao empreendedorismo e à inovação. Eu quero poder estar numa empresa de tecnologia, eu quero poder estar numa empresa de comunicação, eu quero poder estar numa universidade, eu quero poder ser diretora de inovação como eu sou hoje. E eu trabalhar a minha carreira desse jeito, empreendedora, me permitir estar onde eu estou hoje. E eu acho que é isso, é plantar a sementinha do empreendedorismo no aluno, enxergar… E a maior dificuldade não seria nem nos alunos de sociais e aplicados, e muito menos daqueles de base tecnológica. A maior dificuldade são os alunos da saúde, se enxergarem enquanto empreendedores. E eles, mais do que ninguém, são empreendedores. Porque um médico é empreendedor. Ele tem o seu negócio, ele precisa gerir a sua clínica. O fisioterapeuta, ele precisa gerir a sua clínica. Ele precisa prestar um bom serviço dentro das clínicas onde ele está. Então, a saúde é a maior concentração de empreendedores, mas eles não se enxergam empreendedores das suas vidas e nem dos seus negócios. Então, é plantar a sementinha, é trabalhar essa sensibilização e essa formação de novos mindsets. E é isso que a gente faz através da trilha do empreendedor dentro da universidade. Nos nossos alunos, especialmente, mas também oferecemos esse serviço para a comunidade. Legal. Nosso tempo já estourou. Já, a gente desligaram aqui. A gente nem sentiu o tempo passar aqui. O Vicente, que é um técnico que está gravando pra gente aqui, o nosso colega, que me deu o toque. Já passou. Isso que a gente deixou o tempo passar e não viu, mas significa que, como eu falei lá no início, a ideia é que as pessoas saíssem com mais conhecimento. Pelo menos eu saí com muitas ideias aqui. Eu queria fechar e também deixar uma mensagem no final para cada um de vocês, provocando as pessoas a conhecerem os parques, a falarem um pouco das experiências que vocês têm oferecido, não apenas para as comunidades das universidades, mas principalmente para o público que eu e o Dudu nos propusemos a tocar, que são as pessoas que acreditam que inovação é extracorpórea, assim, né? Inovação é o que os outros fazem, não o que eu consigo fazer. Empreendedorismo é aquele prêmio do Sebrae, nunca é a sua própria prática do dia a dia. Então, primeiro eu te agradeço, Daiana de Leonço Monzon, que é diretora de inovação da Universidade Fevale, por ter aceito o nosso convite e deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Certo. Primeiro, obrigada por esse convite. Eu acho que é importante a gente poder falar um pouco, desmistificar o que é um parque, desmistificar não só a inovação, mas o empreendedorismo. É importantíssimo que isso chegue naquele indivíduo que acredita que não é empreendedor e nem inovador. Porque aqui a gente, através desse podcast, com certeza a gente plantou uma sementinha e tirou ele um pouquinho da zona de conforto. E esse é o propósito de um parque e de uma universidade.
Nós, do Fevale Tech Park, nós temos hoje, como o Silvio comentou, uma abrangência territorial muito grande. Então, a gente está instalado em Porto Alegre, estamos instalados em Campo Bom, Novo Hamburgo, Sapiranga e Esteio. Então, nós temos ambientes em diversos lugares, diversos municípios diferentes. E a gente convida vocês a estarem conosco dentro desses ambientes. Que seja para conhecer, que seja para respirar um ambiente de um parque tecnológico. Porque só no respirar um ambiente de um parque tecnológico, o mindset já muda um pouquinho. E que seja para conhecer os nossos programas gratuitos que a gente oferece, né? Eu não preciso pagar para ser inovadora, eu não preciso pagar para ser empreendedora. Eu preciso ter acesso a programas como esse, e os parques tecnológicos dão esse acesso para vocês que estão nos ouvindo, né? Ouvindo esse podcast. Nos acessem, nos procurem, fevaletechpark.com.br, fevale.br, a nossa universidade. Acessem o nosso ambiente de inovação, olhem os programas que a gente oferece lá. Nós temos um programa chamado Pílulas da Inovação, que é cursos de curta duração, que trabalham com gestão da inovação, que trabalham com empreendedorismo, que trabalham sobre contrato de trabalho, que são diversos temas que fazem vocês pensar um pouco diferente e realmente sair da sua zona de conforto. Então, convido vocês a entrarem no nosso site, convido vocês a irem nos nossos ambientes, a acessarem esses ambientes e poderem, junto com a gente, pensar em soluções para problemas do mundo como um todo. Porque eu acho que todos que estão escutando são empreendedores, de alguma forma. Empreendedores das suas carreiras, das suas vidas, empreendedores dos seus negócios. E a gente quer, junto com vocês, poder pensar em soluções reais, para problemas reais, para que a comunidade seja atingida o mais breve possível. Não só através de startups, mas através de empresas de base tecnológica, através de negócios de impacto social, ou através de um gesto ou de uma ação de empreendedorismo da minha vida, para o indivíduo que está do meu lado, que está precisando de ajuda e que está necessitando que eu possa ajudar de alguma forma. Então, convido. Muito legal. Muito legal. Obrigado. De verdade, Daiane. Muito legal a experiência. Silvio Bittencourt da Silva, gestor executivo do Tecnocinos, diretor da Unitec, que é a Unidade de Tecnologia e Inovação. Convida também, Silvio, o pessoal para conhecer o Tecnocinos, o campus que é incrível, e também a experiência que a Daiane convidou das formações, da troca, do café que tu falaste, que nem sempre é uma coisa tangível no dia a dia. Sem dúvida. Bem, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e trocarmos essas ideias que são sempre riquíssimas, né? Ao responder algumas perguntas inteligentes como foram feitas, também nós temos vários insights que é para melhorar e aperfeiçoar aquilo que nós gerimos. Fica aqui, claro, o convite para que conheçam mais a Unicinos, o Tecnocinos, tanto no campus de Porto Alegre quanto o campus de São Leopoldo. Nós temos também diversas parcerias com prefeituras municipais e outras ICTs, instituições científicas e tecnológicas, nos quais marcamos presença. Então, o primeiro caminho seria, no mundo do digital, acessa lá o site Tecnocinos, acessa nossas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, e passa a acompanhar as notícias que nós postamos, as oportunidades de cursos, capacitações, eventos, oportunidades de trabalho, né? Muitas vezes você está buscando a oportunidade de se vincular a uma empresa que respire tecnologia e inovação, como popularmente se chama. Sim, você poderá encontrar isso também no Tecnocinos. Se você pensa em empreender ou já tem algum empreendimento, você pode observar o Tecnocinos, a incubadora, e ter ali um caminho para acomodar a sua empresa, tornar um habitat adequado. Serão todos, obviamente, muito bem-vindos. Além do que, toda a nossa equipe, especialmente a partir do portal de inovação, vai estar à disposição de vocês para idear juntos outras oportunidades, já para negócios existentes, discutir a intenção da inovação de suas empresas, qual é o caminho para inovar. Porque aqui vem um ponto importante da sua fala, que é o distanciamento que está se criando da sociedade como um todo, da inovação, do empreendedorismo. Parece que isso é algo para alguns poucos iniciados ou uma comunidade mágica. Não, não é. Por favor, nada mais distante disso. Quando eu falo em empreender, sigo bem a linha aqui da Daiane, empreender é você liderar, se engajar, tomar a frente de algum projeto. Isso na sua vida pessoal, profissional, no seu ambiente de trabalho. Se você está projetando as suas férias ou o seu final de semana, você está empreendendo. Pode ser que em algum momento seu empreendimento se traduza em um novo negócio. Tudo bem. Mas o empreendedorismo é isso. É você não estar conformado ou confortável com fazer o mesmo.
tento simplificar aqui. Sair uma da zona de conforto. Se eu faço sempre o mesmo, eu não estou empreendendo. E ao empreender, eu faço algo novo. Esse algo novo é inovação. Infelizmente, a inovação se tornou um jargão, assim como outros termos, sustentabilidade, por exemplo, né? Disrupção, entre outros. E muitas vezes o jargão ele fica desprovido de conteúdo, né? Inovação é fazer algo novo, melhorar significativamente algo que já existe. E agora um convite mais amplo, né? Se você acredita que os grandes desafios globais que todos nós enfrentamos passa por mudar a realidade que nós temos, as formas de relação, a desigualdade que nós enfrentamos e outros tantos desafios que nós temos ligados à saúde, ao emprego, entre outros, sem dúvida você tem uma mente inovadora, porque você quer transformar a realidade que você está inserido. Então, se enganja em todo esse movimento aí junto conosco, com os parques, com as universidades, porque, em síntese, inovar é isso. É o desconforto, é a necessidade de querer fazer um mundo melhor, de alguma forma. É isso. Muito boa conversa, né? Nós trouxemos 2 convidados que são grandes oradores. Eu estava meio constrangido aqui de abrir o microfone. Eu quero agradecer quem nos acompanhou e quero agradecer duplamente, porque esqueci na semana passada de dar os créditos de quem trabalhou nesse podcast também. Então, produção é da Madu Brito e do Pietro Menharte, na mesa de áudio aqui conosco o Vicente Nolasco e na transmissão em vídeo, Fernando Salvador e o Guilherme Góes. Semana que vem, tudo contigo. Muito bem, Dudu merece férias, tá engajado em diversos projetos, em diversos empreendimentos. É empreendedor. E eu vou tomar a frente aí nos próximos episódios. Muito obrigado pela tua audiência. Segue, nos acompanha, compartilha o podcast. Faz também a nossa parte aí, a tua parte para espalhar a palavra da inovação e do desenvolvimento do empreendedorismo. Até o próximo episódio.